Agora eu vou apresentar várias razões para vocês por que Antíoco jamais poderia cumprir as prescrições de Daniel 8. Eu já apresentei algumas, mas agora vamos pontuar, e aí você, quando terminar esse vídeo, vai dizer assim, rapaz, então realmente esse chifre aqui não pode ser Antíoco. Primeira razão. A primeira razão é justamente esta que nós acabamos de apresentar sobre a expressão tamid. O ritual do sacrifício tamid no Antigo Testamento emprega a expressão holocausto contínuo como a designação para um duplo holocausto da manhã e da tarde. Não designa uma oferta trazida de manhã e outra à tarde. A combinação do holocausto da manhã e da tarde é consistentemente mencionada como Olá Hatamid. Portanto, uma divisão dos 2.300 por 2 é injustificada. Percebeu? A expressão Olá Hatamid, quando você dizia assim, olha, o Olá Hatamid, o sacrifício contínuo. O que é sacrifício contínuo na mentalidade do povo de Israel, do tempo de Daniel? A expressão Olá Hatamid, o sacrifício contínuo, uma referência ao sacrifício contínuo, ele não imaginava assim, o sacrifício contínuo, tem um de manhã, mas tem outro à tarde também, então vamos dividir por 2. Não, quando você dizia sacrifício contínuo, você já estava falando necessariamente, ou sacrifício diário, que a palavra tamid também representa diário. O que é o sacrifício diário? O que representa essa expressão, sacrifício diário, o sacrifício do dia? Eles não dividiam por 2, eles entendiam que sacrifício diário era uma referência ao sacrifício feito de manhã e sacrifício feito à tarde. E isso, os dois juntos, combinados, é o sacrifício diário. É o tamid, Olá Hatamid. Então, dividir por 2, como alguns querem, não faz o menor sentido. Segundo argumento, a sequência de tardes e manhãs, como as tardes antes das manhãs, nunca se refere ao sacrifício tamid. Os sacrifícios tamid são sempre designados nas sequências da manhã e da tarde, sem exceções, em todo o Antigo Testamento. Assim, a expressão tardes e manhãs não se refere aos sacrifícios tamid, mas a uma medida de tempo. Ué, pastor, não entendi muito bem. Como assim? É bem simples. A expressão tarde e manhã, quando nós lemos aqui até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, essa expressão tarde e manhã nunca, na Bíblia inteira, ela vai ser usada para sacrifícios. Ué, mas não fala do sacrifício da manhã e da tarde? Sim, fala do sacrifício da manhã e da tarde. Manhã e tarde. Mas quer dizer que a ordem faz diferença total. Total. Se você pega o livro de Êxodo, se você pega o livro de Levítico, você vai ver que todas as vezes que Deus diz a Moisés, Arão, enfim, aos sacerdotes, oferecerás um sacrifício pela manhã e pela tarde. Um sacrifício pela manhã e pela tarde. Essa é a ordem do Olá Hatamid, do sacrifício diário. Manhã e tarde. Mas o texto que nós lemos fala de tardes e manhãs. Tarde e manhã só vai aparecer em outro lugar na Bíblia. Aonde, pastor? Lá em Gênesis, no capítulo 1. Você abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, e Deus diz assim, haja luz e houve luz, fez separação entre a luz e as trevas e tal. Deus chamou a luz dia, as trevas noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Quando Deus faz a separação do firmamento e das águas, houve tarde e manhã, o segundo dia. Ali no verso 8, né? Foi tarde e manhã o dia segundo, ou o segundo dia. E aí quando Deus faz no terceiro dia a separação da porção seca, e no verso 13, e foi tarde e manhã o terceiro dia. Todos os dias da criação foi tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. A expressão tarde e manhã refere-se a dia. E na profecia, um dia equivale a um ano. Portanto, não são 2.300 sacrifícios divididos por 2, que vai dar 1.150 dias, e que Antíoco Epifânio... Não, esquece isso aí. A expressão tarde e manhã nunca refere-se a sacrifícios. Se você me mostrar um texto onde diga assim, oferecerás um sacrifício pela tarde e um pela manhã, aí eu até vou parar para pensar sobre isso. Mas todas as vezes, sacrifício da manhã e da tarde. Então, sacrifício tem que ver com manhã e tarde, aí sim, sacrifícios. Mas tarde e manhã refere-se a dias. Vamos continuar. Falta apoio exegético para contar as 2.300 tardes e manhãs separadamente, a fim de se chegar a 1.150 dias completos. A sequência de tarde e manhã como um dia completo fica clara e evidente no relato da criação em Gênesis 1. Sobre esse assunto é imprescindível o comentário de Keil
autoridade no assunto, e ele diz: um leitor hebreu provavelmente não poderia compreender o período de tempo 2.300 tardes e manhãs como sendo 2.300 metades de dia ou 1.150 dias inteiros, porque tarde e manhã na criação constitui não a metade de um dia, mas um dia inteiro. Devemos, portanto, tomar as palavras como elas são, isto é, compreendê-las como 2.300 dias inteiros. Quando os hebreus desejavam designar dia e noite separadamente, eles mencionavam o número de ambos, como, por exemplo, quando fala 40 dias e 40 noites, 3 dias e 3 noites, e choveu no dilúvio 40 dias e 40 noites. Mesmo nesses exemplos, porém, a expressão 40 dias e 40 noites não significam 20 dias completos, mas uma sequência de 40 dias no calendário. Então, apenas confirmando o argumento anterior, realmente a expressão tarde e manhã quer dizer dia e jamais é uma referência a sacrifícios para que você possa dividir por 2. O quarto argumento diz o seguinte: falta apoio histórico. Quer as 2.300 tardes e manhãs sejam corretamente compreendidas como dias inteiros ou incorretamente compreendidas como 1.150 dias inteiros, ou quer elas sejam consideradas 6 anos, 4 meses e 20 dias, ou como 3 anos, 2 meses e 10 dias, respectivamente, na base de um ano profético, que seria um ano de 360 dias, permanece o fato de que não há nenhuma época histórica mencionada no livro dos Macabeus ou em Joséfo relativa a Antíoco IV, que corresponda a uma ou outra série de números. Como assim, pastor? Se você pegar 2.300 e dividir por 2 dá 1.150 dias, vai dar 3 anos, 2 meses e uns 10 dias. Se você colocar os 2.300, vai dar 6 anos, enfim. Nenhum dos números, se você dividir por 2, se você considerar o número inteiro, nenhum deles bate com a descrição da quantidade de tempo que Antíoco profanou. Ah, não! É porque quem defende essa ideia diz que Antíoco foi lá e profanou por 3 anos. Vamos ver o que diz o livro histórico de Macabeus. Ele é considerado sagrado para os católicos. Nós não consideramos sagrados, mas entendemos que é um livro histórico onde tem retratado ali o período. E diz o seguinte: a profanação do templo por Antíoco IV durou 3 anos, dia por dia. 1 Macabeus, capítulo 1, verso 54 e verso 59, também capítulo 4, verso 52. Isso perfaz apenas 1.080 dias do calendário de 360 dias. E assim, passa longe dos supostos 1.150 dias, para não dizer dos 2.300. Ou seja, a conta não fecha. Você tem 1.080 dias, que foi o período que Antíoco Epifânio profanou o santuário, e o livro de Macabeus, ele deixa claro, quando ele diz assim, dia por dia, essa é uma expressão que quer dizer assim, foram exatos 3 anos, exatos. E aí você fazendo a conta dá 1.080 dias. Ah, mas se eu pegar a conta e fizer com 365 dias, já fiz, também não dá 1.150. Vou pegar aqui a minha calculadora e vou fazer, olha, 1.150 dias dividido, vamos colocar, né, por os 365 dias, já que vamos seguir então o calendário normal, dá ainda 3.1. Não bate, nunca fecha os 3 anos certinhos. Mas o livro de Macabeus, quando fala desse aspecto, ele é muito taxativo em dizer que foi 3 anos, dia por dia. Então, é uma expressão assim contundente. Eu conversei sobre isso com uma pessoa e eu apresentei este dado. Ele disse assim para mim: Eleazar, mas a gente tem que considerar algumas coisas, né? Aí a gente faz uma aproximação. O Antíoco Epifânio profanou por 1.080 dias. Então, se você divide por 2 os 2.300, dá 1.150. Aí você dá uma aproximada. Digo, aproximada? 70 dias para eu aproximar, meu amigo? Que aproximação é essa? O chifre, ele surge depois do reinado dos 4 chifres gregos. E vamos ler então o verso 23, capítulo 8, verso 23. O anjo está explicando, não é? O bode peludo, verso 21, é o rei da Grécia, a ponta que tinha olhos é o rei primeiro. E o verso 22, o tecido quebrado e levantado 4 no lugar significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação. Então, chifre é uma representação de reinos. São reinos que se levantarão, mas não com a mesma força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei. E aí vai dar a descrição do chifre pequeno que tinha sido mencionado anteriormente. Então, a profecia diz que tinha 4 chifres, depois surge um chifre,
né, de uma deles, lembra que nós explicamos? Surge um chifre que vai fazer todas aquelas coisas terríveis. Aí o texto do verso 23 diz, mas no fim do seu reinado, no reinado de quem? Dos 4 que estavam sendo mencionados aqui, olha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei. E aí vai falar. Este chifre aparece no fim do reinado. Mas, olha o que diz ainda o argumento. Antíoco foi o 8º numa dinastia de mais de 20 reis. Isto é, ele não estava nem na metade. Então, Antíoco, ele fazia parte da dinastia de um chifre, que eram os Seleucidas. Ele foi o 8º na dinastia. A dinastia teve mais de 20 reis. Antíoco foi o 8º. Mas o texto, o anjo diz para Daniel, no fim do reinado é que vai aparecer. Ué, como que foi no fim do reinado grego? Se Antíoco ele aparece como 8º, então não foi no fim, ele não estava nem na metade. A palavra gadal em hebraico quer dizer engrandecer-se, crescer, ficar forte, tornar-se forte, não é? E aí diz assim, o carneiro engrandeceu-se no verso 4, o bode engrandeceu sobremaneira, verso 8, e o chifre tornou-se muito grande, verso 9, o que cria vínculo linguístico. Pastor, explique melhor isso daí. Quando você vai fazer uma análise exegética de um texto, você precisa considerar as expressões que acompanham todo o capítulo. Quando você vai para o capítulo 8, verso 4, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podia estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Essa é uma característica do Império Medo-Persa. Quem diz isso? O próprio anjo, cá embaixo. O anjo diz assim, olha, verso 20, aquele carneiro que viste com as 2 pontas é o Império Medo-Persa. Então, o Império Medo-Persa, a característica do império era de engrandecer-se. Então, você tem um império que está crescendo, se engrandecendo. Aí entra em cena um bode. E o verso 8 diz, o bode se engrandeceu. Quem é o bode? Verso 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então você está percebendo? O primeiro império que é citado aqui, o Império Medo-Persa, ele se engrandece. Aí vem um outro império, esse império se engrandece. Agora vamos para o verso 9. E de uma deles, lendo como se fosse na língua hebraica, traduzindo literalmente, né? Saiu uma ponta pequena, a qual se engrandeceu para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Ou seja, a expressão gadal, engrandecer-se, ela entra no capítulo 8 como referência aos impérios. Por que usar a expressão que foi usada para impérios? O Império Medo-Persa engrandeceu-se. Aí vem o Império Grego. Este Império Grego, gadal, engrandeceu-se. Aí fala de um chifre. E esse chifre engrandeceu-se. Percebe? Nós estamos falando de impérios. Por que usaria a expressão para o Império Medo-Persa, o Império Grego e um rei do Império Grego? Antíoco IV. Então, essa expressão engrandeceu-se, gadal, exegeticamente, ela vai criando vínculos com os impérios, fazendo necessariamente uma ligação entre os impérios. Este império surge, ele se engrandece. Surge um outro império, ele se engrandece. Vem um outro império, que é o Império Romano, e ele se engrandece. Não faz sentido você pegar a expressão que está criando vínculos dentro do próprio capítulo para usar para um rei específico. Percebe? Vamos ao próximo argumento. Antíoco não era um chifre à parte, mas ele fazia parte de um dos 4 chifres gregos, o chifre Seleucida, o 8º rei. Por que eu estou trazendo isso como observação? Note que no verso 23, o anjo diz, o fato de ter sido quebrada, levantando-se 4 chifres, 4 pontas no lugar daquela ponta, significa que 4 reinos se levantarão de uma mesma nação. Chifre, para o anjo Gabriel, ele diz que é uma representação de reinos. Então você tem um reino, o reino grego, que foi dividido em 4 reinos. A dinastia, ou seja, Cassandro e os seus descendentes, Licímaco e os seus descendentes, Ptolomeu e os seus descendentes e Seleucida, ou Seleuco e os seus descendentes. Então, nós temos a dinastia dos Seleucidas, a dinastia de a dinastia de Cassandro, a dinastia de Licímaco. Cada um desses tem vários reis. Quando o Seleuco morreu, um rei assumiu. E não se fala de um chifre à parte para esse rei, ou de Cassandro. Então, imagine que cada rei da dinastia de Cassandro, ou de Licímaco, ou de Ptolomeu, ou de Seleuco, se cada rei desse fosse um chifrezinho, um reino à parte, aí você teria os 4 chifres e um monte de chifres saindo desses 4 chifres. Mas
De maneira muito interessante, o texto fala de um único chifre, e aí o pessoal diz, não, isso aqui é Antíoco. Mas peraí, por que Antíoco? Se o chifre representa um reino, Antíoco ele fundou um reino? Não, ele foi parte de um reino que já existia. Ele seguiu dentro da dinastia dos Seleucidas. Ele era apenas um, entre tantos. E não tem um chifre para cada rei que surge. Morreu um, saiu... Por exemplo, Antíoco IV morreu. Aí o próximo que assumiu, tem um chifre para ele também? Não. Por quê? Porque chifre representa reino. Qual foi o reino que Antíoco fundou? Ah, não, ele era grego. Sim, mas já tem os 4 chifres que diz que quando o primeiro caiu, que era Alexandre o Grande, o reino foi dividido em 4, já tem esses 4. E Antíoco estava dentro de um desses. Ele não pode ser um chifre à parte, um reino à parte. Se ele já fazia parte do Império Grego, então não faz sentido esse argumento. Percebe? Próximo. Os versos 17, 19 e 26 dizem que esta profecia é para o tempo do fim. O verso 17 vai dizer assim: E veio ele onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. E ele me disse, entende, filho do homem, porque essa visão se realizará no tempo do fim. Ou seja, a visão ela iria até o tempo do fim, compreenderia até o tempo do fim. Olha outro verso, o verso 19. O verso 19 diz, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então você vai perceber que o próprio anjo dá conta de que esta visão ela alcançaria até o tempo do fim. Antíoco Epifânio, gente, foi antes de Cristo. Como é que eu posso dizer que ele estava no tempo do fim? Não faz sentido. Não pode ser Antíoco. O outro argumento diz assim, Jesus situou no futuro. Olha, se você pega Daniel capítulo 8, você vai ver que fala do chifre, desse chifre pequeno que ele cresce, e uma das coisas que esse chifre faz é causar a assolação da desolação, ou a assolação desoladora. Você vê, por exemplo, aqui no verso 12, o exército lhe foi entregue com um contínuo, por causa da transgressão assoladora. Então você vai perceber que essa transgressão assoladora, verso 13, depois ouvi um santo que falava, e disse ao outro santo aquele que falava, até quando durará a visão e o contínuo da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército. Então a transgressão assoladora provocada por esse chifre aqui, algumas pessoas dizem, não, isso aqui foi Antíoco que fez. Aí Jesus, lá em Mateus capítulo 24, vamos ler? Mateus capítulo 24 e o verso 15, Jesus ele diz o seguinte, Mateus 24 e o verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, Jesus situa a transgressão assoladora, a abominação desoladora, como algo para o futuro. E ele ainda diz, olha, não é para você dizer assim, isso aqui é de outro texto, não, é de Daniel. Então, as ações do chifre pequeno que provocariam esta assolação desoladora, etc., que nós lemos aqui em Daniel, Jesus diz assim, quando vocês virem isto acontecer, só que Antíoco foi antes de Cristo. Jesus coloca algo para o futuro ainda. Ou seja, Roma, quando destrói o templo, por exemplo, consegue cumprir isso daqui. Antíoco não. Como é que Jesus diz assim, olha, quando vocês virem futuro, eu fico com Jesus. Quem quer defender que foi Antíoco pode defender. Eu prefiro a interpretação de Jesus, que situa a abominação desoladora como algo para o futuro. Roma destruiu o templo e o profanou. Antíoco apenas profanou. Roma destruiu no ano 70, em seu lugar levantou o templo de Júpiter Capitolino no ano 130, depois de Cristo. Ora, Antíoco foi lá e matou o porco. Ele profanou. Não podemos dizer que aquilo ali não foi uma profanação. Ele profanou aquilo ali. Ele profanou aquele espaço. Mas ele destruiu o templo. Porque o texto diz que a base do santuário seria lançada por terra. E a expressão ali hebraica, makon, o lugar do seu santuário, a base do santuário seria lançada por terra. Roma fez isso quando destruiu no ano 70 o templo de Jerusalém. Antíoco não. Antíoco matou o porco. Mas a profecia dizia que o chifre pequeno ia só fazer isso? Ou ia acabar com o templo, destruir o templo. Então Roma consegue perfeitamente cumprir as exigências da profecia. Olha este outro argumento aqui.
Antíoco não conseguiu conquistar o sul, o Egito, de modo permanente. Em sua segunda campanha contra o Egito, no ano 168 a.C., ele foi obrigado pelo embaixador romano Pompílio Leanus a abandonar o Egito ou sofrer as consequências. Olha, numa pesquisa rápida que eu fiz sobre essa tal conquista de Antíoco no sul, no Egito, olha o que diz aqui. Diz aqui o seguinte, que o embaixador romano Caio Pompílio Leanus deu um ultimato para Antíoco Epifânio para que ele evacuasse o Egito e Chipre imediatamente. Olha que coisa! Antíoco ele foi pego de surpresa e ele pediu um tempo para pensar. Pompílio, entretanto, desenhou um círculo na terra ao redor do rei com a sua bengala e exigiu uma resposta inequívoca antes que Antíoco deixasse o círculo. Consternado com a humilhação pública, o rei concordou rapidamente em obedecer. Ah, o pessoal que defende que Antíoco, né, pode ser o cumpridor desta profecia, não. Antíoco, ele conquistou o sul, conquistou o Egito, conquistou? O embaixador Pompílio chegou lá e disse, saia imediatamente. Não, mas eu fui pego de surpresa e pegou com a bengala, riscou ao redor de Antíoco, fez um círculo ao redor de Antíoco e disse, antes de você sair desse círculo aí, me dê a posição. O que você vai decidir? Tá bom, eu saio. Isso é conquista? Antíoco era patético diante de Roma, que nem ainda era esse império que mandava no mundo inteiro, não é? Já Roma eu posso dizer que conquistou o sul, né? Cartago, Egito. Olha, o outro argumento, Antíoco ele empreendeu uma guerra em Elão, que seria o Oriente, no ano 163 a.C., mas ele foi frustrado em seus planos e morreu logo depois deixando o reino em desordem. Também não teve êxito em sufocar a revolta dos Macabeus na Judéia, porque depois que ele matou o porco, os judeus se revoltaram. E aí tem a conhecida revolta dos Macabeus e Antíoco, na realidade, não conseguiu o êxito que ele gostaria. Por quê? Um ano antes de sua morte, os judeus recuperaram Jerusalém, rededicaram o templo e, para todos os efeitos práticos, recuperaram a sua independência. E aí eles até instituíram a festa de Hanukkah, festa das luzes e tudo mais. Então eles rededicaram o templo. Antíoco não teve esta vitória, vamos dizer assim, pomposa e total sobre Jerusalém. Ao contrário, Roma, na época em que Jesus nasceu, já estava sob domínio romano e eles, quando destruíram Jerusalém, acabaram com tudo, inclusive com o templo. Como eu dizia, ao contrário, né, Roma, em suas conquistas, anexou Cartago e o Egito, no sul, anexou toda a Ásia Menor, Síria, Mesopotâmia, no Oriente, e colocou a Terra Gloriosa, a Palestina, sob seu domínio no ano 63. Então, o que Antíoco não consegue, Roma consegue. Está percebendo que aquilo que as pessoas dizem, não, isso aqui foi Antíoco, não se encaixa, agora quando a gente coloca para Roma, tudo faz sentido? Outro argumento, Antíoco não se levantou contra o príncipe dos príncipes. No verso 11 diz que o chifre pequeno, Daniel capítulo 8, verso 11, se levantaria contra o príncipe dos príncipes, mas Antíoco não fez isso. Jesus, quando nasceu, Antíoco já tinha morrido há muito tempo. Agora Roma se levantou, sim, contra Jesus e foi através do Império Romano que Cristo foi crucificado. Próximo argumento, o chifre cresceu para o Oriente, mas Antíoco ele já era do Oriente, ele cresceu para ele mesmo, não faz sentido. O verso 26 claramente afirma tratar-se de dias e não de sacrifício. A visão da tarde e da manhã refere-se a dias muito distantes, percebe? Então o próprio anjo diz no último verso lá, a visão da tarde e da manhã refere-se a dias muito distantes. Então, quando a pessoa diz, não, refere-se a sacrifícios, o anjo diz, não refere-se a sacrifício, refere-se a dias, Daniel capítulo 8, vamos ver aqui, e o último verso, aliás, o penúltimo verso, né, e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então a visão, ela na verdade não trata-se de sacrifícios, o próprio anjo dá conta de que esta visão refere-se a dias muito distantes. Quando nós falamos sobre a questão do tempo, nós temos vários tipos de anos em Israel. E olha que interessante, porque alguém poderia dizer, mas você fez o cálculo baseado nesse ano, mas existem outros anos em Israel que a gente poderia fazer uma conta diferente. Paulo Kordek, que é um dos maiores hemerologistas conhecidos com a sua incontestável autoridade, ele diz o seguinte, havia no calendário judaico 6 espécies de anos, quanto ao número de dias. Havia os anos comuns de 12 meses regulares, com 354 dias, os anos chamados abundantes, com 355 dias, os anos que eram conhecidos como defectivos,
com 356 dias, e os embolísticos, que tinham 13 meses, onde entrava ali o mês de Ve-Adar, o 13º mês, com 384 dias, 385 dias e 386 dias. Ora, se o pretendido período em que perdurou a profanação do templo fosse dos anos regulares, nós teríamos 1062 dias. Se fossem com os anos abundantes, 1065. Os defectivos, 1068. Se fossem os embolísticos, né, incluindo aí o mês de Ve-Adar, respectivamente, 1152, 1155, 1158. Isso quer dizer que jamais se obterá os 1150 dias, mas Deus é exato. Percebe? Você pode pegar todos os anos, nenhum bate os 1150 que eles querem dividir por 2. A gente já viu que não dá para fazer isso. Mas mesmo que dividisse por 2, ainda assim os 2.300 dividido por 2 dá 1150, portanto não bate de forma alguma. Ah, mas vamos aproximar. Deus não trabalha com aproximação. Deus é exato. Agora, o próximo argumento me chama a atenção. Por quê? Porque fala da origem. Quem foi que começou com essa ideia de falar das 2.300 tardes e manhãs, dividindo por 2, sacrifícios, e dizer que foi Antíoco? Vamos ler? A interpretação de que os 2.300 dias referem-se a 1.150 dias literais teve origem com um sofista Porfírio, que era seguidor das ideias de Hipólito, que foi o primeiro a identificar o chifre pequeno de Daniel 8 com Antíoco IV. E esse Porfírio fez uma obra, e a obra dele é conhecida Contra os Cristãos. Olha o nome do livro, Contra os Cristãos. É o que nos informa clarissimamente Jerônimo, e aí está a referência. Olha só. Quem foi que chegou e propagou essas ideias? Porfírio, que era seguidor de Hipólito, que foi o primeiro a falar dessa ideia de Antíoco Epifânio como sendo o cumpridor e tal. E aí Porfírio escreve um livro, olha o livro, Contra os Cristãos, é o nome do livro. E lá que ele defende essas ideias. E tem gente seguindo as mesmas ideias do camarada até hoje, não é verdade? O próximo argumento diz assim: o verso 12 afirma ali que o chifre pequeno deitou por terra a verdade, mas Antíoco não conseguiu deitar a verdade por terra. As tentativas que ele fez para que isso acontecesse foram, na verdade, infrutíferas, porque a perseguição redundou no fortalecimento da verdade, unindo os judeus contra a helenização do judaísmo. Ou seja, toda perseguição que Antíoco lançou sobre o povo judeu, na realidade, não lançou a verdade por terra. Ao contrário disso, os judeus eles se uniram mais e mais para defender aquilo em que acreditava, e eles voltaram-se muito mais para o texto sagrado, eles começaram a fazer cópias, e há resquícios, inclusive, eu trabalho isso na minha tese de conclusão de curso, de que ali na época escribas já começassem a tentar uma padronização do texto, com resquícios, como eu dizia, inclusive de um trabalho pré-massorético ali, há resquícios de acentuação já em trabalhos antes de Cristo ainda. Eu não estou falando do período massorético, onde os acentos da língua hebraica e também as vogais que foram acrescentadas posteriormente, não estou falando disso, mas há indícios já de uma tentativa de padronização do texto desde aquele período. Então você vai perceber que as tentativas de Antíoco, na realidade, não deitaram a verdade por terra. Não, foi o contrário, Antíoco não conseguiu deitar a verdade por terra. Bom, como ficou claro para nós, Antíoco Epifânio ele não pode ser o cumpridor desta profecia de Daniel, capítulo 8 e o verso 14. Haveria um santuário a ser purificado? Sim, mas não poderia ser Antíoco que teria sido o profanador deste santuário. Por que não poderia ser Antíoco? É muito simples, porque Antíoco não cumpre em nada as exigências do próprio contexto. Agora Roma consegue. E eu diria Roma em suas duas fases. A sua fase pagã, política, né? E a sua fase religiosa, papal. E você vai perceber que Roma se enquadra perfeitamente na profecia, porque Roma não apenas foi lá, como Antíoco fez, matou um porco e profanou o altar e tal, e aí causou uma revolta dos judeus, e aí você vai conhecer a revolta dos macabeus, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Só que você vai notar que Roma, ao contrário, destrói o templo de Jerusalém. Destrói o templo, derruba o templo, põe fogo no templo. Então não só acaba com o altar, com os pães da proposição, com o altar de incenso, com tudo. Roma destruiu tudo, acabou com tudo. Aí você entende realmente o que aconteceu. E na fase religiosa, Roma continua deitando a verdade por terra, continua, porque agora você tem homens
ocupando a função que seria do sacerdote Jesus Cristo, como se colocando na posição de intercessores. Você não vai mais a Jesus para confessar os seus pecados, você vai a um líder religioso e diz, padre, eu pequei. Aí ele diz, você vai fazer isso, isso, isso. Nós temos um intercessor diante de Deus, nós não vamos a homens para nos confessarmos. A não ser que eu peque contra o próximo, eu devo ir lá e pedir perdão por aquilo que eu fiz contra ele. Mas você vai notar que Roma, tanto na fase política como na fase religiosa, destrói o templo, tanto literalmente, como também simbolicamente através do papado, introduzindo ali as heresias, fazendo com que o tamide, o diário que é realizado por Cristo no céu, fosse então deitado por terra com as ações de Roma nesta fase religiosa.